aprovação desses financiamentos, tá? Tipo, tá rápido, é algo que ainda é muito burocrático, como é que é? Sim, em questão, quando a gente fala de planos de governo, de caixa, a gente tem uma cartilha, né? A gente tem e é bem criterioso na parte de documentação. Então nós estudamos muito isso constantemente para adequar. Por exemplo, hoje no Brasil, quantos autônomos, quantas rendas informais que existem, né? A população hoje... Minoria hoje tem carteira assinada. Exatamente. Então, assim, mas vai de conscientizar, é possível todo mundo comprovar, vai dentro de uns parâmetros, a gente tem que usar bastante imposto de renda, fazer certinho e ele não fica aberto o ano todo, então a gente precisa ter essa responsabilidade de entregar ele na hora certa, principalmente as pessoas de renda informais, para tornar isso mais fácil lá na frente. Mas o nosso trabalho como corretor é assim, pegar o cliente, abraçar ele e tentar ajustar toda essa parte de documentação. É bom que o cara se planeje um pouco antes para comprar esse imóvel financiado, né? Para fazer um histórico de crédito, fazer a declaração do imposto de renda. Porque às vezes fica muito informal. Por exemplo, um feirante, ele vai lá, ele recebe em dinheiro, ele coloca no bolso e depois ele gasta e não passa pelo banco. Ele precisa passar em algum lugar, né? Para fazer esse lastro, para ele ser identificado. Ele vai ver o quanto você ganha e não comprometer uma porcentagem, né? Então, muitas vezes a gente dá a mão para esse cliente, a gente fica um ano com ele, 6 meses, para moldar. Mas se a documentação está correta, é muito rápido. A gente, em 2 horas, a gente aprova um crédito, a gente tem uma resposta de aprovação de um crédito. Se tiver tudo dentro do padrão, que a gente já pega, muito mais já rápido molda. hoje. Muito mais rápido. E faz tudo o processo muito rápido, né? Até a assinatura do contrato. Porque na emoção, é o momento mais... É a coisa satisfação que você, enorme, né, cara? Você comprar ali seu imóvel, seu primeiro imóvel. Não, na vida, às vezes, é a maior compra que você vai fazer na vida. Sim. Pra muita gente é a maior compra. Então, é muito delicado e tem que ser rápido, porque senão torna o processo bem traumático, né? E os financiamentos, quando são bancos privados, seguem o mesmo? O banco privado, ele às vezes até é mais fácil. Até mais fácil em questão de comprovações e tal. Mas entra mais ou menos no mesmo padrão. Tá? Mas é mais ou menos a questão padrão. Que nós já falamos atrás da concorrência. Antigamente, nós tínhamos a Caixa como o único, né? a única instituição de fomento para financiamento bancário. E os outros bancos resolveram entrar e entraram para competir também. Então, hoje, os bancos privados estão oferecendo condições similares. E também com a mesma rapidez, com a mesma agilidade. E hoje até algumas construtoras também, você financia por elas também, né? Concorrendo. Exatamente. O parcelamento direto com eles também é possível. Com eles. Hoje, o que acontece muito no financiamento da construtora é que, às vezes, a pessoa não consegue, esbarrando em comprovação de renda, não consegue tudo aquilo que ela precisa para financiar. Então, a parte que seria a parte da entrada, a construtora acaba também facilitando para gerar negócio. Sim. Né? Mas o juro já é diferenciado. Então, sim, com certeza. O melhor negócio ainda é o banco. Porque hoje você não tem nada nesse país com juro de 8,65 ao ano. Né? Então, com juro a 12 da Selic? Exatamente. Se você imaginar que vai financiar um apartamento hoje com juro de 8,65, não existe juro melhor do que isso. Esse parcelamento, esse financiamento com a construtora, ele dá possibilidade. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, a entrada de ser parcelada, então você parcela tudo. Você parcela a parte do financiamento e a parte da entrada. E também os investidores, eles gostam de uma outra linguagem, um outro perfil de investimento. Então tem que ter aquele 12 vezes sem juros, aquele 24 meses para pagar, que é alguém que já tem uma condição de uma parcela mais alta e não quer passar por banco todo momento, né? Então tem condição e tem parcelamento. Não tem como não comprar o imóvel. Exatamente. Tá muito fácil. E olha só, agora trazendo um pouco
para o último lançamento que nós tivemos aí de loteamento de alto padrão, e nós estivemos fazendo uma pesquisa, a maioria das vendas foi em 24 vezes sem juros. Impressionante. E com 40% de sinal. Que não é um sinal pequeno, né? É um sinal forte. Então, produto de alto padrão, né? É porque ele paga em 24 sem juros, mas ele está com o dinheiro rendendo em outro lugar. Essa é a linguagem do investidor. Enquanto o dinheiro rende lá para ele não vai descapitalizando. Então, ele só gasta os juros que ele ganhou. Né? Você vê que hoje o papel do incorporador como aquele, ele tem que pensar como atender, como atender o Minha Casa Minha Vida, como ele vai atender ali, e também como ele vai atender o grande investidor, que tem uma linguagem diferente. Sim. Então você precisa estar sintonizado em todas as pontas, né? Que o investidor ele vai fazer conta de juro e o resultado. E ele foge um pouquinho do banco também, ele quer mais o direto ali, porque o banco ele quer deixar o dinheiro dele rendendo lá. Ele quer que renda, né? Ele quer que renda. E hoje tem tanta coisa para investimentos, né? Tão fácil pelo celular, você investe em fundo imobiliário, ações, e é fácil perder também. Exatamente. Tem os riscos também. Exatamente. Cada investimento tem seu risco. Eu ainda acredito que o imóvel é um investimento que o risco, se abaixa o risco muito, né? Não é volátil, né? Ele coisa que ninguém pode tomar. E aquele negócio, o imóvel você tem o rendimento mensal, como aluguel, alocação, e você também tem a valorização do imóvel ao longo do tempo. O problema todo do imóvel é que nós, por um tempo se vendeu aí rentabilidade a curto prazo e muita rentabilidade a curto prazo. Então, o imóvel ele tem a rentabilidade, mas ele é a médio prazo, entendeu? Então, é que no país, o Brasil ainda é um país muito jovem, né? Sim, eu sempre falo isso. Então, a gente precisa amadurecer ainda algumas coisas. E esse retorno rápido nem sempre é assim. Né? Imagina nos Estados Unidos que o juro até esses dias era 1%, o retorno zero. Quebrou lá, né? E aí vamos trazer para outro ramo, que são as empresas também, que às vezes se monta uma empresa e nós queremos que em 2 anos ela seja. Isso eu ouço tanto. Eu ouço tanto. O cara abre a empresa e chega na agência e fala assim: 3, 4 meses, cara, não tá dando lucro. Exatamente. 5 aninhos ali só pra você. Nem começou ainda. Nem começou a brincadeira. Mas esse é um ponto que me assustou muito, né? Porque eu falo que de repente eu sentei numa cadeira de diretoria e dono de uma empresa, né? E isso me fez buscar e me fez. Assustei muito. E é muito gostoso ver uma empresa desenvolver, né? Em 3 anos aí, quanto que desenvolve te faz... Cria história, né, cara? Ainda mais vocês que já trabalhavam na área. E aí você ir empreender no ramo, também fala, agora eu vou fazer do jeito que eu... Exatamente. Que eu sempre quis. Mas tem que ser muito prudente, né? Muito atencioso com todos os momentos que está acontecendo no mundo. E tem que ter... O nosso negócio, desculpa, Thales, mas o nosso negócio é prestação de serviço. E quando você... atendimento. Prestação de serviço é atendimento. Você não vai vender o copo, você vai vender o serviço de vender os copos. Você então, está vendendo um sonho. Exatamente. Isso é muito delicado. E sabe qual é a maior dificuldade de vender um sonho? É vender o sonho que você pode comprar. Porque a gente sempre sonha um pouquinho a mais. É verdade. Você entendeu? É verdade. Então, o nosso sonho, ele está sempre um degrau acima. Né? Sim, é muito difícil, porque você não quer frustrar o cliente, mas por muitas vezes você tem que colocar ele na realidade ali. E é gostoso sonhar, é gostoso. Você pode chegar lá, né? Mas naquele momento, às vezes, não é tudo aquilo que você quer. Todo mundo quer a casa do condomínio fechado de 10 milhões. Todo mundo quer. Mas para chegar lá, você precisa comprar o primeiro apartamentinho, um apartamento menor. E aí depois é o trampolim. É conquista. Conquista. Mas eu sempre falo que todo mundo tem que ter um terreno, gente. Isso pra mim é livre. Você não tem nenhum imóvel, você tem que ter 2, uma terra. Tem que ter 2 terrenos. Tem que ter 2, um para valorizar, outro para construir. Um para morrer de pé. Esse. Para ser enterrado. Esse acho que é mais barato. Deixar isso para lá. É melhor sempre ter 2. Para não dar trabalho para não deixar trabalho para os outros. Depois vai... Essa questão do financiamento, ainda só para a gente finalizar, você falou um pouco do cara que não tem SLT, por exemplo. Né?
Qual que é a condição do cara conseguir hoje financiar um imóvel no Minha Casa Minha Vida, o banco, etc., se ele é um autônomo, se ele é um empreendedor? A gente que está aqui com... Nossa comunidade hoje tem quase 3 mil empreendedores. Perfeito. Muitas vezes empreendedores que têm uma MEI só, uma pequena empresa com um funcionário. Sim. Como é que ele entra nessa... Quando ele tem uma ME, fica mais fácil. Tá. Fica mais fácil que ele vai pelo Prolabore, tem alguns recursos. Quando ele tem uma MEI, que é a grande maioria, você tem que ficar atento no seu imposto de renda pessoa física. Então, ele tem que ser declarado certinho, no tempo certinho, não pode passar o prazo, senão a Caixa não aceita. Com uma renda que você já planeja. Porque não adianta você também declarar que você ganha um valor lá X, mas vai chegar na hora da entrevista do gerente, ele vai pedir sua movimentação bancária para ver se é isso mesmo, né? Então, não até adianta colocar qualquer coisa. É maior. Exatamente, para ver se ele vai dar conta. Então, assim, tem que ficar atento no imposto de renda. O autônomo, o MEI, ele tem que ficar de olho no imposto de renda. Dá para fazer com movimentação bancária? Dá para fazer com movimentação bancária, sim. Mas a Caixa, ela vê que é uma documentação mais volátil, assim, uma documentação que... Então, ele vai comprometer menos a renda do cliente. Então, se ele tiver isso no imposto de renda, já é mais... Já é uma renda... Ele torna a renda informal dele formal. Eu fiz com documentação bancária, com movimentação bancária. Movimentação bancária. Porque assim, na movimentação bancária, ele não vai... Normalmente a Caixa compromete 30% da sua renda. Sim, que ele vai ganhar. Mas na movimentação bancária, ele vai comprometer um pouco menos. Então ela vai ver que você dá uma conta de uma parcela menor. Acaba não abrindo o financiamento adequado. Sim. Mas o imposto de renda resolve tudo.